Amém, pessoal? Vamos estar orando para dar início. Boa noite, irmãos. Que você possa receber essa palavra no seu coração. O pastor Tom está aqui, ele não está disciplinado não, o pastor Luiz estava brincando. Ele está aqui na minha frente. A gente tem uma união muito grande e hoje o pastor Tom sentiu no coração para que eu possa estar ministrando a palavra para os irmãos. Eu chorei quando eu li esse texto, Lucas 5, um texto simples. Eu já li esse texto mais de 300 vezes, um texto simples. Mas eu fico perplexo com qual o poder que a palavra de Deus tem, sabe? Qual o poder que a palavra de Deus tem e quantos ensinamentos nesse texto simples Deus me deu para me entregar para você nessa noite. Essa é uma leitura que vale a pena você ler. Essa é uma leitura que realmente vale a pena. A gente lê tanta coisa hoje que não serve para nada, mas essa é uma leitura que vale a pena que você leia. Lucas 5. E eu queria dar um título para essa mensagem, e esse título é Deus sabe. Deus sabe. Grave esse título. Deus sabe. Eu fico perplexo com que Deus, com como a gente desperdiça as palavras que Deus nos dá na nossa vida. Quantas palavras a gente já recebeu que a gente serviu para um dia e depois passou e a gente esqueceu, sabe? E eu fico pensando nessa pandemia que a gente está passando e eu ouço um montão de pregador falando o seguinte: como você vai passar por essa pandemia? Que revelação que Deus vai te dar nessa pandemia? Na verdade, irmãos, Deus já nos revelou. Deus já nos revelou tudo aquilo que a gente precisa saber para passar essa pandemia. A gente está igual o povo naquela época, falou assim: mande um sinal. E Jesus falou: o sinal foi o de Jonas. Não vai haver mais nenhum sinal. Sabe por quê? Porque a gente já recebeu a palavra para viver essa pandemia em equilíbrio, em uma vida saudável, firme, com alegria e com a paz que o mundo não pode dar. A gente sempre pregou lá na igreja, não sei se vocês se lembram, o Deus de segunda, nunca o Deus de domingo. O Deus de domingo é o Deus da comunhão, é o Deus de cantar louvores, é o Deus da gente estar junto, é o Deus da gente estar se abraçando. A gente tem o calor humano, a gente perdeu isso. Mas a gente sempre falou que o Deus da segunda-feira é o mais importante, até mesmo do que o de domingo. Porque segunda você não tem ninguém. É a hora que você vai ter que buscar Deus, é a hora que você vai ter que ir atrás. É a hora que você vai encontrar Deus, você e Ele. Esse é o momento mais importante. É o momento que você diz: agora eu sou cristão e segunda eu quero encontrar esse Deus que eu encontrei no domingo. Quantas vezes eu vi essa palavra saindo do altar lá na igreja? Olha, preste atenção, o culto hoje foi bom, mas o Deus de segunda, Ele quer revelar algo novo na segunda. Sabe? E hoje mais do que nunca, nós estamos vivendo esse Deus que nós vamos ter que buscar. Nós temos as lives para que a gente possa se fortificar, mas agora que é revelado que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. São aqueles que não precisam estar no culto para ser adorador. São aqueles que não precisam ter um ajuntamento para ser crente. Aliás, eu digo para você, tem gente que fica aqui agora falando para o pastor Tom, abre a igreja, precisa ter culto. Esses que estão pedindo para ter culto, descumprindo uma ordem do governo, são aqueles que vão no culto uma vez no mês, quando a igreja está aberta. São aqueles que vão no culto uma vez esporadicamente. São aqueles que vão no discipulado de 3 em 3 meses. Nós vivemos uma época agora, da quarentena, a revelação já foi dada, mas o que a gente precisa aprender nessa revelação? É que viver agora o Deus que não precisa ninguém me impulsionar para buscar, onde eu tenho sede e fome para buscá-lo. Nós estamos vivendo esse período agora. Esse é o período que você vai ter que sair e buscar a Deus e encontrar Ele face a face, você e Ele. É o período de isolamento. O isolamento faz a gente entender que agora é um relacionamento entre eu e Deus. O relacionamento da comunhão é muito bom, mas agora eu vivo em isolamento, eu vivo na quarentena. Agora é um relacionamento você e Deus. Deus está te esperando a você buscá-lo todos os dias. Amém? E aí, esse texto que a gente leu é muito interessante.
esse texto traz uma gama de ensinamento para mim e para você vivermos a nossa vida na presença de Deus e vivermos a quarentena na presença de Deus sem titubear. Ah, mas como? Eu não consegui entender isso nesse texto. Pois bem, eu vou falar com você, eu vou mostrar para você. Os pescadores, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes num dia de fracasso. Um dia onde a pescaria foi um fracasso. Eles lavavam as redes porque eles não conseguiram, ele mesmo relata mais à frente, Senhor, nós não conseguimos apanhar um peixe nessa noite. Pedro era um homem testado demais, ele sabia onde os peixes estavam. E eles passaram uma noite, foi uma noite de fracasso. Jesus encontra os pescadores numa noite de fracasso. E aí, Jesus sabia que eles estavam numa noite fracassada. Mas o interessante é que Jesus, no momento, ele não se preocupa com o fracasso dos pescadores. Ele chega para os pescadores e fala, olha, eu preciso do barco de vocês emprestado para que eu possa ir no mar e ensinar. Porque eu não consigo ensinar aqui na terra. Porque eles estão me comprimindo e eu preciso de espaço para poder falar abertamente. E Pedro rapidamente empresta o barco a Jesus, tanto é que Jesus sai para o meio do mar e começa a cumprir o propósito que ele foi fazer. Porque o tempo naquele momento era de ensinar. Jesus pede o barco, não era porque naquele momento, de repente Pedro vai falar, mas Senhor, eu não pesquei nada. Mas o momento era de ensinar, não era para fazer milagre, não era um momento de milagre. Jesus não estava ali para fazer um milagre naquela hora. Ele não estava preocupado com aquele momento dos pescadores de frustração, que os pescadores vinham ser depois os seus melhores amigos. Se num pensamento racional, a primeira coisa que Jesus tinha que fazer, esses caras vão andar comigo. Eu sei que eu vou chamar eles depois para andarem comigo, então a primeira coisa que eu vou fazer é um milagre. Não, Jesus falou, eu preciso do barco para ensinar o povo. Era para ensinar no momento. Aliás, nunca um milagre foi primeiro do que um ensinamento. Jesus já deixa bem claro isso nesse texto. Primeiro era o ensinamento, era alimentar a alma. E depois qualquer coisa que tivesse pendente no natural. A preocupação com Jesus era ensinar o povo. Era alimentar o povo, não um alimento terreno, mas um alimento sobrenatural. Ele queria converter as pessoas ao caminho, a se arrepender, a servir a Deus com alegria. Esse era o objetivo de Cristo. Não era agora a frustração dos pescadores. E a Bíblia diz que depois que Jesus ensinou, ele chega com o barco na margem e fala, Pedro, agora você pega o barco e vai para o mar de novo e lança a rede. Irmãos, aí abre um parênteses para falar sobre Pedro. A gente precisa tirar o chapéu para Pedro. Porque quando a gente fala de Pedro, a gente sempre lembra da negação de Pedro. Irmãos, Jesus chega para um homem que passou a noite toda dentro do mar. E ele não tinha pego nada. E esse homem não era qualquer homem. Não era eu, o pastor Luiz e o Hélito indo para a praia para pescar e não pescar nada. Isso é normal. A gente está falando de um homem que vivia da pesca. A gente está falando de um homem que era doutor em pesca. E aí Jesus fala para ele, olha, o mar você não pegou nada, mas eu estou dando a ordem para você ir para o mar, lançar a rede e vai. E aí a gente tem que tirar o chapéu para Pedro, porque Pedro na mesma hora, Senhor, pela tua palavra, sabe? Gera uma obediência em Pedro. Pedro gera obediência nele, porque primeira coisa que ele já olha para Jesus, sem conhecer Jesus, Pedro ainda não era Pedro, era Simão. E ele olha e fala assim, Jesus, mestre, mestre. Ele já reconhece o Senhor como mestre, sem ainda ter andado com ele, mas ele já fala, mestre, pela tua palavra. Isso diz para mim que milagre só acontece depois de obediência. O sobrenatural de Deus acontece depois que a gente obedece, depois que a gente faz a nossa parte. Jesus podia falar, Pedro, fecha os olhos,
joga uma rede aí no raso mesmo, daqui a pouco os peixes iam pular na rede e ia ter a rede cheia de peixe. Mas Jesus queria ver até onde Pedro estava disposto a viver o sobrenatural de Deus. Jesus estava disposto a levar a Pedro a ver até onde ele queria que Deus fizesse um milagre na vida dele. E ele fala: Pedro, agora vai para o meio do mar e lança a rede. Aí a Bíblia diz que o milagre acontece e as redes se rompiam de tantos peixes. Sabe? O milagre aconteceu porque Pedro obedeceu. Sabe? E eu reporto Pedro, esse mesmo Pedro, quando ele anda sobre as águas, Jesus fala: Pedro, vem então ao meu encontro. Se você quer andar sobre as águas, vem ao meu encontro. Pedro anda sobre as águas porque Pedro estava disposto a viver o sobrenatural. Ele pisou depois do barco na água, sem saber se ele ia afundar ou não, mas ele estava disposto a viver o sobrenatural de Deus. Eu aprendo com Pedro que o sobrenatural de Deus está para quem está disposto a viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está para você que está disposto a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Sabe? A gente vai ver todo o processo. Agora, por que Jesus não fez logo um milagre? Logo quando chegou. Ó, Pedro, então eu vou fazer um milagre e depois tu me empresta o barco. Simplesmente, irmãos, porque Deus sabe. Ele não precisa. Deus nunca teve pressa. Sabe? Na tua aflição, Deus nunca se apressou. Sabe por quê? Porque ele tem o controle na mão. Ele não correu para fazer para Pedro, porque ele sabia que a hora que ele quisesse, ele ia botar os peixes naquela rede e as redes iam se romper. Porque o milagre está na mão de Deus a qualquer hora. Não é uma coisa que ele faz força, é dele. E ele decide a hora. E assim não tem momento. Ah, mas agora era impossível. Sabe? Era impossível. Porque se Pedro fez à noite, que é onde o mar está mais calmo, onde não tem tanto alvoroço, e ele não conseguiu pegar peixe, como de manhã ele ia conseguir? Porque o milagre está na mão de Deus e ele que manda. É quando foi pagar o imposto, ele fala assim: olha, vai lá e na boca de um peixe você pega uma moeda. Ah, mas esse peixe engoliu uma moeda do tempo. Não! Deus colocou uma moeda na boca daquele peixe para que Pedro pegasse para pagar o imposto. Porque o milagre sempre teve na mão dele. Ele sabe. Sempre ele teve o controle de tudo. Aí, abre um precedente muito grande para mim e para você. Qual, pastor? Não há causa que Deus não possa resolver na tua vida e na minha. Não há problema que Deus deixe para trás na tua vida. Ele faz na hora que ele quer. Porque o controle sempre teve na mão dele. Deus não gira o mundo como a gente vê. Ele faz do jeito que ele quer. Ele vai no passado, ele vai no futuro, ele faz o presente, porque ele é Deus. Sabe por que ele não fez na hora? Porque ele sabia que qualquer hora que ele quisesse, ele faria. Não era uma coisa corriqueira, estava na mão dele. O controle sempre teve na mão dele. Nunca saiu. Então isso a gente precisa aprender. Que Deus sabe. Deus sabe, meu irmão. Sabe? Eu não sei qual é o dilema que você está passando nesse momento, mas a palavra de Deus já te foi revelada. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer que Deus sabe. Deus sabe do teu sofrimento. Deus sabe da tua agonia. E Ele vai chegar, e quando Ele chega na hora certa. Sabe? Ele não fez... Aí falou assim... o Senhor, de repente, esqueceu de fazer para Pedro o milagre. Eles estavam frustrados. Não! Jesus queria saber se mesmo mediante a frustração, eles poderiam compartilhar o barco para emprestar. Se é outro, fala assim: não, Senhor, eu estou num dia difícil. Você ainda quer pegar esse barco para ir lá para o meio da água? Eu não pesquei nada. O dia está difícil para mim. Olha, não, mas na mesma hora eles compartilham. O coração dos pescadores também eram bons. Porque qualquer outro ia falar: não vou emprestar não, que eu não estou bem, eu passei a noite toda nesse mar, eu não peguei um peixe. Mas na mesma hora, eles se compartilharam e falaram: Jesus, pode usar o barco. Mestre, pode usar o barco. Sabe? Aí, irmãos, o que esse texto traz para mim e para você? O que esse texto traz para a gente no tempo de hoje? O que esse texto traz de aprendizado para a gente hoje? O que esse texto traz? 7 coisas.
que você precisa gravar na tua mente. 7 coisas que você não pode esquecer. Quando você lê Lucas 5, lembre dessas 7 coisas. Quais, pastor? Primeiro, a sua frustração do dia não faz Deus se apressar para fazer um milagre na tua vida. A sua frustração não faz Deus correr. Deus não se atrasa. Ah, Senhor, aconteceu isso. Ah, Deus tem que fazer agora. Deus tem que fazer hoje. É igual aqueles crentes que ficam encurralando Deus na parede. É agora, é hoje, é nesse minuto, é nesse segundo. Não se encurrala Deus na parede. Porque não há frustração que Deus possa... Deus não se incomoda com a nossa frustração e Ele não corre por causa disso. Porque Ele sabe que a hora que Ele chegar, Ele vai fazer. Porque Ele tem na mão. Porque Ele sabe. Você tem que entender isso. Não perca o equilíbrio no dia do problema, no dia da angústia, no dia mau. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai chegar na hora certa. Ah, mas tudo se descontrolou. Eu não sei se eu vou conseguir. Deus vai chegar. Porque sempre esteve na mão dele. Nunca saiu da sua mão. Amém? Amém. A segunda coisa. O compartilhar gera milagre na nossa vida. Eles podiam ter dado milhões de desculpas para Jesus. Jesus, eu não vou te emprestar esse barco. Eu acabei de lavar as redes. Eu pesquei a noite toda, eu não consegui pegar nada. Mas no mesmo momento eles falam, Senhor, pode usar o barco. Usa o barco. Jesus pega o barco emprestado. O compartilhar gera milagre. No dia difícil, compartilhe com o que você tem. Os discípulos que não eram discípulos no momento, eles pegaram o barco e emprestaram. Eles tinham alguma coisa para oferecer? Não. Mas o que eles tinham, eles ofereceram. Era o barco. Era um dia de frustração, era um dia mau, mas eles pegaram o que tinham e compartilharam. Sabe? Compartilhar não é o financeiro. Compartilhar não é você mudar a vida de alguém. Compartilhar é aquilo que Deus colocar no seu coração e abençoar o outro. Eu entendo esse texto que eles abençoaram Jesus naquele momento para ir para o mar, para poder ficar distante para ensinar. Isso gerou um milagre na vida deles. Esse sentimento de compartilhar gerou um milagre na vida deles. O milagre é gerado quando a gente tem o sentimento de compartilhar com o próximo. Eles provaram que tinham um coração bom e compartilharam aquele que eles tinham com Jesus. Lembre-se disso. A primeira coisa, a sua frustração não faz Deus acelerar. Deus, ele sempre anda no tempo certo. Não existe uma ideia de Deus, a minha causa está muito difícil, Deus se atrasou. Deus nunca está atrasado. Deus nunca chega tarde. Glória a Deus. Deus nunca é desleixado. Deus nunca se esquece. Lembre-se disso. Deus nunca se esquece. Os seus dilemas pode ser que esteja difícil, mas se ele não chegou, ainda não é a hora. Deus vai chegar. Eu creio. A segunda coisa é compartilhar. Eu canso de falar isso do altar. Tenha uma vida de compartilhar. E compartilhar não é com tudo que você tem, mas é compartilhar com o que você pode, com gente que precisa. Jesus precisava do barco nesse momento. Irmãos, Jesus não podia andando sobre as águas e pregar em cima das águas, como ele fez logo mais à frente com Pedro. Mas por que ele pediu o barco? Para ver que mesmo no momento de frustração, se eles poderiam compartilhar. Você está passando um momento difícil? Compartilhe alguma coisa com alguém. Compartilhe um abraço, compartilhe um mantimento, compartilhe uma ajuda financeira. Compartilhe. O compartilhar gera milagre na nossa vida. O segredo do milagre é entender que eu preciso compartilhar com o outro. Não existe uma vida só. No momento de isolamento, o que você pode fazer para compartilhar com o outro? É uma mensagem, é um WhatsApp, é telefonando. Faça algo para compartilhar na vida do outro. Amém? A terceira coisa, Jesus, ele ensina que há tempo para tudo. O milagre estava na mão dele, mas primeiro ele vai para o mar e ensina. Sabe por quê? Porque a primeira preocupação do Evangelho é com a nossa alma, é com o nosso caráter. Não é para fazer um milagre natural.
No século 21 a igreja inverteu. Ela vai atrás do milagre e depois ela quer aprender. Nunca foi isso. Jesus mostra que o milagre estava na mão dele, mas primeiro ele ensina. Porque o ensino é o que traz vida. Não é um milagre que vai gerar vida em você. Esse momento difícil que você está passando, de repente o teu patrão está te mandando embora, o teu salário foi reduzido por causa dessa pandemia. Jesus pode consertar isso tudo, mas não é isso que vai gerar vida em você. O que vai gerar vida em você é o ensino, é o aprendizado da palavra, é o conhecer a Deus. Jesus, entre palavras, entre linhas, ele mostra pra gente que primeiro é aprender, depois é aprender e receber o milagre que a gente espera que ele faça na nossa vida. Mas primeiro, Jesus falando, eu estou ensinando para consertar a alma. Porque o conserto da alma é muito mais importante do que qualquer coisa que você pode receber na terra. O conserto do teu caráter é muito mais importante do que qualquer coisa que Deus pode te dar na terra. E isso fica claro aqui. Se você for falar isso para algumas igrejas do século 21, eles não vão entender. Porque primeiro eles botam um milagre na frente para a pessoa chegar. Não, é o ensino. A pessoa precisa primeiro aprender quem é Deus, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque a maior pérola que o ser humano poderia ganhar é conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você nada tira a tua paz, porque você entende que ele vai chegar na hora certa. Então entenda, aprenda para depois receber o milagre. Aprenda quem é o Deus que você serve, para que depois Deus possa fazer o natural. O sobrenatural é Deus consertar o teu caráter, a tua alma, o teu ser, a tua vida. Esse é o mais importante. E Jesus deixa claro isso. Os pescadores estavam frustrados, mas ele não decidiu fazer um milagre naquela hora. Sabe por quê? Não é porque não tinha peixe não, irmão. Porque a hora que ele mandasse os peixes vir, eles iam vir. Mas Deus manda ele primeiro emprestar o barco, porque primeiro é aprender, é alimentar a alma, que é o maior alimento que existe para o ser humano. É o alimento da alma. Amém? Amém. A quarta coisa, o milagre precisa de obediência. Para que Deus faça o sobrenatural, é preciso que você obedeça aquilo que Ele tem pedido para você fazer. Sabe? Tem gente que não busca Deus, não procura Deus e quer que Deus faça algo diferente na sua vida. Deus poderia fazer, Pedro, olha para trás, quando ele olhasse de volta os barcos estavam cheios de peixe. Ele podia fazer um milagre sem que os pescadores se esforçassem. Mas por que Deus falou, vai com o barco para dentro do mar? Contrariando a lógica. Contrariando a lógica, porque a lógica diria que não ia ter peixe. Mas Jesus não tem nada a ver com a lógica. Deus não tem nada a ver com a lógica. Se de repente alguém falar para você, olha, as coisas não vão acontecer porque tudo está conspirando contra você. Você não tem nada a ver com a lógica. Deus é sobrenatural. Amém. Por que Ele mandou os discípulos irem para dentro do mar? Porque eles iam contrariar a lógica. Ele ia mostrar, olha, eu estou acima da lógica. E eu quero que vocês façam a parte de vocês. Obediência gera milagre. Sabe? De repente Deus está falando assim, meu filho, faça isso. Aí você de repente está, Senhor, mas não tem lógica isso. Como eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? De repente você não entende o porquê nem o para quê. Mas Deus sabe por que Ele está falando para você fazer isso. Porque isso vai gerar em você obediência. Isso vai fazer você entender. Porque até na hora do milagre Deus ensina. Deus fala assim, ó, pega o barco e vai. Deus está ensinando eles o quê? Façam a parte de vocês. Sabe? Saiam. Não fique esperando na mão. Vai com o barco para o meio do mar. E lá vocês vão ver o milagre. Irmãos, bota o barco no mar na tua vida. Sabe? Dê o passo à frente. Deixa Deus fazer o resto. Mas não fique esperando Ele fazer tudo. Vá à frente. Vá além. Sabe? Para que Deus possa gerar um milagre. Obedeça. Eu lembro de Naamã, um oficial. E o profeta falou para ele, você vai ter que tomar banho. 7 vezes banho nesse rio. Se ele não obedecesse, ele estaria com lepra até hoje. Por quê? Porque o milagre precede a obediência. Para que Deus faça o sobrenatural na tua vida, é preciso que você faça algo
não é que Deus espera que você dê sacrifício a Ele, não. Deus está esperando que você dê um gesto de fé. Isso que os discípulos fizeram, os pescadores fizeram e foram para um barco, para o mar, foi um gesto de fé. Para Deus fazer um milagre na tua vida, Ele precisa de um grão de mostarda de fé. É um gesto de fé. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente não tem um gesto de fé para que Deus possa gerar um milagre em nós. Você quer ver um milagre na tua vida? Faça gestos de fé. Compartilhe. Entenda a hora que Deus vai chegar. Saiba que o ensino é primeiro que o milagre. Você está na igreja só buscando. Você tem aprendido o quê? Deus tem te ensinado o quê? Esse Deus que você serve, Ele é o quê para você? Então primeiro aprenda. Porque a sabedoria, a Bíblia diz que é mais rica do que o ouro depurado. Você ser sábio, e a maior sabedoria é conhecer ao Senhor, é o temor do Senhor. Se você for sábio, a Bíblia diz que isso vale muito mais do que qualquer riqueza, porque a sabedoria vai te levar para lugares altos. Um homem sábio, ele toma decisões certas no trabalho, ele toma decisões certas em casa, ele toma decisões certas aonde que ele anda. Ele aprende a decidir correto e tudo que ele decide prospera. Então primeiro aprenda desse Deus para que Deus possa gerar um milagre. Obedeça a Ele para que proceda o milagre na tua vida. Quinta coisa, o milagre não tem nada a ver com a lógica. Quem falou que Deus precisa que você dê um jeitinho para ele fazer algo na tua vida? Ele precisa só de um gesto de fé teu. Ah, mas o mar está fechado, o céu está de bronze. E daí? O que Deus precisa disso? Deus pode fazer algo sobrenatural apenas por um gesto de fé teu. A Bíblia diz que ele precisa de uma fé, de um grão de mostarda para fazer um milagre. Você pode botar um monte daqui, dali para cá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que apenas um gesto de fé, de um grão de mostarda, você vai ver um milagre na tua vida. Não precisa de lógica, só precisa de gesto de fé. O problema é que a gente entende, a gente quer colocar Deus no nosso raciocínio. E a gente quer preparar, e o Tom estava falando isso na última live, que a gente quer fazer Deus se encaixar no nosso plano. Deus não se encaixa no nosso plano, irmão. O nosso plano que tem que se encaixar nele. Não ao contrário. O céu não precisa estar limpo para o sol nascer. Se Deus quiser que o sol nasça em meia chuva, Ele vai fazer. Amém. Porque não precisa de lógica. Sabe? Se Deus quiser que aconteça chuva, sol e neve ao mesmo tempo, Ele vai fazer. Porque Ele não precisa de lógica. Ah, mas a física diz que isso... Não precisa. Deus ultrapassa as leis da física. É só precisa que tenha um gesto de fé nosso. Sexta coisa. Esses discípulos ensinam para mim e para você como sobreviver num dia frustrante. Eles pararam e emprestaram um barco a Jesus, mesmo no meio da dificuldade. Eu não vi Pedro no começo falar: Senhor, eu passei... Pedro, quando Jesus vai fazer o milagre, Pedro fala assim: olha, Senhor, ele relata a vida que Jesus já sabia. Senhor, eu tive um dia difícil, mas pela tua palavra eu vou seguir. Eles não perderam o equilíbrio mesmo num dia frustrante. Eles tiveram uma noite frustrante, mas isso não tirou o equilíbrio. O que isso traz para mim e para você? O teu tempo está difícil, o momento está difícil. Não perca o equilíbrio. Amém. O dia frustrante, você tem que aprender isso. O dia difícil não pode tirar a tua paz. Não pode tirar o teu equilíbrio. Porque se a gente perder a paz e o equilíbrio no dia difícil, provavelmente o nosso barco vai afundar. Glória a Deus. A segunda coisa que o dia frustrante faz com a gente, faz a gente parar. Sabe? Eles tiveram uma noite frustrante, mas eu vou botar meu barco e vou lá, porque pela tua palavra, Senhor, eu vou. Eu sei que a tua palavra é verdadeira. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor está falando para mim. Que você possa entender que o dia difícil não pode parar você. Não pode fazer você parar. E não pode tirar o teu equilíbrio. Como que a gente vê isso no texto, pastor? Eles emprestaram um barco. Não lamentaram. Senhor, pode usar o barco. Segunda coisa,
eles falam assim, eu tive um dia difícil, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Sabe, eles não pararam. O dia frustrante muitas vezes nos para e nos tira o equilíbrio. O dia mal tem a capacidade de fazer isso com a gente. Entenda e conheça a Deus a um ponto que isso não mude o seu equilíbrio e não pare você de continuar lutando. A 7ª coisa, para terminar. Por que Deus fez depois, pastor? Eles estavam num dia frustrante e o Senhor tem compromisso com a vida que está em um dia difícil. Porque o milagre para Deus é rotineiro. Deus é Deus de milagre, irmãos. Eu acho até porque isso é confundido no meio do povo de Deus. Deus é Deus de milagre, então ele tem que fazer milagre o tempo inteiro. Não. Deus é Deus de milagre. E o milagre ele vai fazer na hora que ele quiser e na hora certa. Milagre não é para acontecer o tempo todo. Milagre é para acontecer quando Deus quer que ele faça. Na hora que ele quer. É isso que a gente não entende. A gente fica, Deus faz um milagre agora, é hoje, é agora, é isso, é aquilo, e tem que fazer. E traz sacrifício para que Deus faça um milagre. Nunca dependeu da gente. Nunca dependeu da gente. Para Deus fazer um milagre é quando ele quer. O que você precisa fazer, o que depende de mim e de você? Gestos de fé. Gestos de fé. O milagre tinha acontecido? Não. Eles estavam no barco. Aí de repente os discípulos olharam um para a cara do outro. Pedro, a gente está aqui de novo. Ficamos a noite toda e não pegamos nada. Mas o mestre falou para a gente estar aqui. Irmãos, o mestre já falou para mim e para você. Eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Já foi nos revelado, irmãos. Agora você quer uma revelação para viver nessa pandemia? Já te foi revelado. Sabe? Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. De repente, ninguém mais sabe os teus segredos mais ocultos, mas Deus sabe. Ele sabe os teus anseios. Ele sabe os teus desejos. Ele precisa que você tenha pequenos gestos de fé para que ele possa fazer grandes coisas na tua vida. Os discípulos, depois que pegaram aquelas redes cheias de peixe, eles deviam falar, meu Deus, que bom foi a gente ter obedecido, que bom foi a gente ter tido esse gesto de fé, sabe? Esse Pedro, obrigado porque você ter reconhecido esse homem como mestre, obrigado porque você acreditou nele. E é isso que Deus está falando para mim e para você, acredita em mim, porque eu vou fazer. Acredita em mim, porque eu vou fazer na tua vida. Acredita que eu sou capaz de transformar a tua família. Acredita que eu sou capaz de te tirar dos vícios. Acredita que eu sou capaz de mudar a tua vida no teu trabalho. Acredita que eu sou capaz de fazer uma mudança na tua vida por completo. Porque Deus sabe. Deus sabe de tudo. E ele nunca vai chegar atrasado. Sabe? De repente ele não chegou ainda, sabe por quê, meu irmão? Porque ele quer que você aprenda dele. Ele quer ser teu amigo. Deus quer ser teu amigo. Ele não quer ser só teu provedor. Ele quer ser teu amigo. Deus não quer ser teu provedor, irmãos. A proposta das igrejas nesse século 21 é que Deus é o provedor. Mas Deus, essa é a última coisa que Deus quer fazer. Deus quer prover, mas Ele quer ser teu amigo. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te ensinar a vida. Ele quer te ensinar a caminhar na vida. Ele quer te ensinar a andar. Ele quer te ensinar que o alimento da alma é muito mais valioso que o alimento da terra. Sabe? Conhecer a Deus, irmão, é maior do que qualquer milagre que Ele possa fazer. Por isso que Jesus pega o barco para ensinar. Porque Ele está querendo dizer, olha, o milagre que eu posso fazer maior é na tua alma, é na tua vida, é mudar o teu coração, é mudar teu pensamento, é mudar os teus pensamentos maus para passarem a ser pensamentos bons, a mudar o teu coração que de repente é de pedra para ser um coração de carne.
Deus, ele está ensinando pra gente que primeiro ele quer nos ensinar a conhecer a Ele. E depois a gente aprender e desfrutar do milagre que Ele tem pra gente. Sabe por quê? Porque Ele que primeiro quer que a gente aprenda dele. Sabe por quê, irmão? Porque por uma coisa. Porque quando o milagre chegar, você não vai dar tanto valor ao milagre. Você vai falar, que bênção que o milagre chegou. Mas eu quero estar com o meu amigo. O meu amigo é o Senhor. Esse é o meu amigo maior. Nada que Ele faz pra mim é tão importante quanto Ele. A presença dele é mais importante do que Ele pode fazer. É isso que Deus quer te ensinar. Que primeiro é aprender quem Ele é, para depois Ele fazer milagre na tua vida. As pessoas mudaram o caminho hoje. Primeiro é o milagre, depois é aprender de Deus. Por isso que tem tanta gente frustrada de Deus. Porque Deus demora. Mas Deus nunca falou que Ele seria rápido, que Ele é ligeiro. Deus falou que Ele chega na hora certa. Deus nunca falou que Ele é ligeiro, que Ele vai ter que se apressar ou que Ele vai se atrasar. Ele falou que vai chegar na hora certa. Aleluia. É isso que você precisa aprender. Aprender dele para quando o mal chegar, você não se desesperar, não perder o equilíbrio e entender que Ele é Deus na tua vida. O fato é que Deus sabe e que Ele nunca esqueceu de mim e de você. A Bíblia diz que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça do seu filho, Ele nunca vai esquecer de nós. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. A promessa de amparo, a promessa de caminhar junto com a gente até no vale da sombra da morte. Agora, esqueça esse caminho de conhecer a Deus através dos milagres, porque primeiro Deus quer te ensinar a conhecer a Ele. Porque quem conhece milagre primeiro não dá valor a quem Ele é. Porque quando você conhece a Deus através do milagre, Ele passa a ser um amuleto para você. Por isso que tem tanta gente levando rosa, levando água, para que possa fazer um milagre. Porque aprendeu que o milagre é primeiro do que a Deus. Nunca foi. Deus sempre foi o primeiro. Quando o jovem rico chega para Cristo, ele diz, olha, larga tudo e divide com os pobres. Por quê? Porque você teve um milagre da riqueza, mas isso é mais importante para você. Larga tudo e me segue, me conhece, porque isso é a maior riqueza para você. Por isso que Jesus diz, olha, busca primeiro o reino de Deus. Porque Ele está falando assim, aprende de mim, aprende do meu reino, porque depois você não vai dar tanto valor se o milagre aconteceu ou não aconteceu. Porque eu encontro gente frustrada porque Deus não fez. Porque Deus não fez, não é porque Ele não quis. Porque Deus nunca chegou naquela hora. Ele não queria chegar naquela hora. Não era a hora certa. E aí a pessoa se frustrou com Deus porque achou que Deus tinha que chegar. Deus não tem que chegar, irmãos. Ele chega a hora que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E por isso tu encontra gente frustrada, porque confundiu os caminhos. Começou a crer em Deus que faz milagres e esqueceu de aprender dele. Mas você que está ouvindo essa mensagem, aprenda do Senhor, que Ele é humilde e manso de coração. Sabe? Aprende ao Senhor, porque você vai ser um bem-aventurado. Aprende ao Senhor. Por isso que a gente encontra gente com vários pilares, rico, sofrendo, muito pobre, sofrendo, porque não é a classe social. Tem gente que Deus já fez um milagre e está sofrendo ainda. Tem gente que Deus já se revelou e continua sofrendo. Sabe por quê? Porque está atrás de Deus, porque Ele faz. E se Deus sabe de tudo, Ele quer que você viva o reino dele. Sabe? Uma vez eu entendi Deus falar muito claro para mim: cuida do meu reino, que do teu reino cuido eu. Aleluia. Eu ouvi uma vez Deus falar isso muito claro para mim. E toda vez que eu procuro cuidar do meu reino, é os momentos que eu passo mais dificuldades na minha vida. E os momentos que eu cuido mais do reino de Deus, é o momento que Deus mais prospera em todas as áreas da minha vida. Sabe por quê? Porque primeiro vem o reino de Deus. Primeiro eu preciso aprender quem é o Deus que eu sirvo. E depois eu posso experimentar do milagre que Ele tem nas suas mãos, a hora que Ele quiser me dar, sabe? Ele quer que você entenda que se o milagre chegar ou não, você continua servindo. A gente fala esse versículo milhões de vezes. Eu termino falando de Paulo. Eu estou pronto a viver no muito, no pouco, na abundância, na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto é um texto central, irmão, para a vida inteira.
é um cara que aprendeu quem é Deus. Paulo aprendeu naquele momento quem era Deus. Quando Paulo relata esse versículo, ele aprendeu de fato quem era Deus. Porque ele aprendeu a viver, ele falou assim, eu posso viver em qualquer situação. Você está vivendo na situação da quarentena? Você pode viver. Você pode viver abaixo da linha da pobreza? Você pode viver. Sabe por quê? Porque quando você encontra Deus, você pode viver todas as coisas naquele que te fortalece. Amém.